Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Jus Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Senhoras e senhores, meu amigo advogado, minha amiga advogada, estamos aqui com mais um super convidado. Tava falando aqui nos bastidores agora, alinhando o currículo para apresentar para vocês. Falei, cara, o que são os principais pontos do currículo? Ele falou assim, André, são 8 pós-graduações. Você quer que eu fale? Eu falei, não. não precisa entrar aqui no detalhe de todas as pós. Mas um convidado muito especial que está aqui em Brasília para palestrar na nossa imersão em nulidades e provas digitais. Mas estava me comentando aqui que passou a semana em Brasília porque estava palestrando no primeiro encontro de repressão aos crimes cibernéticos, é isso, né? Isso. Realizado pelas delegacias que efetivamente têm essa especialidade. É isso, né? Exatamente. Primeiro encontro, turma, delegacias do Brasil inteiro? Exatamente, todo nacionalmente. Então, delegados aí do Brasil inteiro que tem esse foco, né, de delegacias que tem esse foco, estão reunidos aqui em Brasília para buscar instrução, falar do que está acontecendo no Brasil inteiro. E esse fera que é nosso convidado hoje estava palestrando nesse evento. Um cara especial, um cara extraordinário, fundador de uma empresa extraordinária. Esses caras têm o único laboratório de perícia, assim, de ponta do Brasil. Fazem várias frentes de atuação, mas com foco muito grande nessa perspectiva da prova digital. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E o nosso convidado, sem mais delongas, quem é esse cara? Esse cara é o Leandro Morales. O papo vai ser hoje extraordinário, né, João? Sensacional. E bom que vai fugir bastante das outras entrevistas, porque assim, a gente foi muito mais numa proposta jurídica, que a gente vai tocar, obviamente, no direito, né? Mas trazendo essa área de especialização que é extremamente necessária para a advocacia criminal, e não só criminal, também outras áreas também, né? Porque hoje em dia, eu costumo falar, a gente não tem mais aquele contexto de crime na época da Lava Jato, 2010, aberto o CEF com um caderninho, foi pego lá com anotações. Hoje em dia, muito difícil a gente ter um trabalho em cima disso, né? A gente tem trabalho em cima das provas digitais e o Leandro aqui vai ensinar muito pra gente. Muito obrigado, meu cara. Leandro, prazer gigante recebê-lo aqui. E acho que esse papo, João, vai ser também muito legal, porque como a STW, o Leandro, dá treinamento para todos os MPs do Brasil e para os institutos de criminalística ao longo do Brasil, ele traz a experiência também que ele colhe ali dos delegados, dos investigadores, dos promotores e ainda a experiência da advocacia, porque atende muitos advogados também. Então acho que tem essa visão de todos os lados, né, do sistema de justiça. Leandro, meu irmão, prazer tê-lo aqui. Pô, essa apresentação foi longa demais, cara. Estamos aqui falando. Seja bem-vindo. Prazer ter você com a gente aqui, irmão. Não, obrigado. Só tenho a agradecer. Acho que hoje, vendo essa questão do Mind Jus, é muito engraçado que essa decisão agora que eu estava vendo, não sei quem compartilhou, né? Repostou ali da questão do Mind Jus, e é muito legal você ver ali o símbolozinho, como isso acaba instruindo quem está atuando nessas questões de provas digitais, nessas questões de nulidade, de como isso tem funcionado. Eu acho que é um ganho muito grande, né? Para quem está atuando nessas questões, os advogados, que muitas vezes nem sabem que precisam. A gente fala que a grande questão não é nem só demonstrar a prova digital, mas as pessoas saberem o que bater, o que falar, não simplesmente, não segue a cadeia de custódia, então é tudo nulo. Então isso é uma questão, e essa troca de conhecimento é extremamente importante. Leandro, uma questão, cara, tem vários pontos que a gente queria abordar aqui, mas como é que você entrou nessa? Pô, a gente comentou que você fez várias graduações, várias pós-graduações, passou por muita coisa e acabou indo para esse rumo. Como é que você entrou nessa de perícia, de prova digital? Qual que foi a loucura de, não, cara, vamos fazer uma coisa grande mesmo, botar 27 pessoas para trabalhar, vamos fazer um laboratório gigante. Como é que você entrou nisso, cara? Não, é muito, muito louco isso, porque eu sempre fui da área de informática, né? Eu sempre fui o nerdzinho da informática, né? Mas a diferença é que
A gente atuava na questão desde suporte técnico, eu trabalhava muito na parte de infraestrutura, servidores, estava começando esse processo de nuvem. Sempre fui um cara muito das questões de Linux, essas questões de software livre. Só que em um determinado momento da minha carreira, aquilo foi se tornando meio secundário. Eu tive uma questão também com música eletrônica, eu tive um envolvimento muito grande, fui para fora do país. Acho que nem vocês sabiam essas questões. Sabia não. Tive essa questão. Você era DJ? Sim, DJ. Tem que fazer uma palhinha pra gente. Por exemplo, até, cara, conheço muito o próprio pai do Alok aqui, que morou muito tempo em Brasília, aqui, o Juarez. A gente vivia essa questão muito, muito forte, né, durante muito tempo, mas sempre continuando com a informática, porque era a época que isso não dava dinheiro nenhum, então a gente fazia mais porque gostava, mas o meu trabalho sempre continuava ali. Segunda-feira eu tinha que estar lá trabalhando, né, nesse processo. E aí, também teve outros momentos de carreira, e eu sempre fui da área de segurança da informação. Isso sempre era muito importante. E aí eu entendia muitas vezes que essa questão de preservação de prova, como isso funcionava. Eu acho que eu vim com o DNA do meu pai, que era advogado criminalista, então acho que isso também trouxe uma questão aí que vem já dentro do gene, né? Você já nasce com essa questão. E aí a gente foi desenvolvendo, eu comecei a fazer alguns trabalhos, tive essas questões de atuações na parte de segurança pública. E aí, em um determinado momento, eu conheço uma pessoa, que era o Marcelo Nagy, que também era hoje é meu sócio, e ele vinha também da área de segurança da informação, estava desenvolvendo essa área, e achava que para ser perito precisava ser só policial, precisava ser só concursado. E aí a gente começa a fazer um trabalho, nós dois, dizendo, cada um continua com o seu trabalho, mas vamos ali fazer R$2.000 por mês com essa questão de perícia, tá? E aí isso foi mudando, onde chegou realmente um trabalho muito grande de uma empresa de telecomunicações. E a gente falou, cara, a gente já tinha uma empresa de suporte, que atuava nessa questão de suporte, mas era coisas mais suporte de máquina, troca de mouse, problemas de computadores, coisas mais simples, onde a gente fala, por que a gente não traz essa estrutura de perícia para dentro da empresa? Foi onde a gente fez o primeiro trabalho. Tem um grande advogado amigo nosso, o Dr. Luiz, né, Luiz Pereira, que inclusive é filho do Luiz Pereira, grande jogador da seleção brasileira, do Palmeiras. Ele foi um dos grandes incentivadores desse processo para a gente, dizendo, tem um caso aqui, um caso muito grande, a gente precisa investigar, e aí a gente criou uma amizade muito grande com ele e traz esse primeiro caso dentro da STW. E aí, realmente, a gente abre uma porta para essa questão pericial. E aí, a partir disso, a gente podia muito bem... E aí, uma conversa minha com o Marcelo Nagy, dizendo, ou a gente para aqui, pega esse dinheiro e cada um compra um carro, e a gente continua vivendo, ou a gente pega esse dinheiro aqui e vamos começar a investir na empresa. Vai doer aí durante um começo dentro desse processo, e esse começo acontece até hoje, porque a gente não para, porque assim, a tecnologia é muito forte. A gente tem hoje relógios que falam, a gente tem Alexas, a gente tem tudo que você pode imaginar, e trabalhar com isso, ter investimento para isso, entender como isso funciona, tudo isso é muito caro, né? Não só a questão da compra dos equipamentos, mas também a questão dos treinamentos para isso, né? Leandro, a gente tem visto, cara, um boom desse negócio de prova digital e um monte de aventureiro. Eu sou especialista em prova digital, eu sou perito digital. Um monte de gente aí, um monte de picareta no mercado. E quando você fala desses custos, às vezes a pessoa não tem nada, nenhuma formação, né? Às vezes foi lá, fez um curso com você ali, fez um curso com a gente aqui, eu sou especialista, tô fazendo perícia de prova digital. Você falou essa questão do laboratório, que eu acho que é um grande diferencial seu. Quanto custa, cara? O cara quer montar um laboratório do nível do que vocês têm ali. Quanto custa montar um laboratório desse? Bom, a gente tem o primeiro problema, que é tudo em dólar, né? A gente viu o valor do dólar aí quando chegou essa semana, então a gente tem essa questão muito forte. Então, um laboratório com todos esses processos maiores aí, a gente vai ter em média ali mais ou menos, você está falando em R$2 milhões ali por ano, porque esses softwares normalmente eles são licenciados anualmente, você tem a opção de licenciar para 3 anos, mas não é um software onde você muitas vezes compra, ele é seu e acabou. Então, isso é muito complicado. Existem diversos softwares livres no mercado que você pode utilizar, nós utilizamos também, mas você precisa muitas vezes de uma agilidade dentro da questão do processo. Você tem várias habilidades específicas para cada tipo de equipamento. Você tem hoje DVR, você tem celular, você tem relógio. Então, pensando aí facilmente, você tem um custo aí de quase R$2 milhões por ano
para você conseguir fazer essas questões de extração. Muitas vezes, softwares para praticar, às vezes, a parte da quebra da senha, tentar destravar aquele equipamento, você paga também um voucher adicional. Então, tudo é muito complicado, não é tão barato e tão tranquilo assim, tá? Entendi, cara. Eu acho que uma dúvida, né, João, que a grande maioria das pessoas tem nas imersões sempre perguntam: qual celular é seguro? Tem algum celular assim que é inquebrável? Tem algum aplicativo que é inquebrável? O WhatsApp é seguro? A polícia consegue interceptar ligação de WhatsApp? Essas são perguntas que o pessoal sempre faz. O que é seguro e o que não é, Leandro? A gente trabalha numa era que hoje o que a gente está falando que funciona, amanhã pode ser que não funciona mais, né? Uma informação que eu tenho, que inclusive estava falando com o pessoal do próprio Google. Por exemplo, o Google hoje ele faz, ele guarda, né, e registra todas as localizações que você tem dentro ali da nuvem. Isso, a partir de dezembro, não vai mais funcionar. As informações vão ficar somente salvas dentro do aparelho. Então, a tecnologia está cada dia mudando muito. A Apple não fazia isso, somente a Google fazia. Isso era um ponto muito bom para questões de investigação. E hoje, isso, a partir de dezembro, a gente não tem mais essas questões ali dentro das questões do nuvem do Google. Então, a gente vai ter isso somente nos celulares. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo muda muito. Muda muito, muda de uma forma, muita tecnologia muda, as empresas mudam. Por exemplo, o próprio iPhone, ele tem a questão agora no novo iOS, né, no iOS 18, a cada 3 dias ali, se você não inserir usuário e senha nele, ele vai reiniciar o aparelho sozinho. Mas por que ele vai fazer isso? Quando ele faz isso, o aparelho, quando você inseriu ali um momento da senha, o aparelho ele está no modo que a gente chama no modo congelado, né? No modo frio. Quando você digita a senha, ele entra no modo quente, ajudando as ferramentas forenses a trabalharem nesse sentido. Quando você tem o reinicio do aparelho ali, o que acontece? Você não tem mais essa possibilidade de trazer coisas quentes que estavam dentro do aparelho. E isso vai dificultando o processo pericial. Então, as ferramentas também, ao mesmo tempo, agora vão estar se atualizando, tentando correr atrás desse prejuízo para conseguir esse funcionamento. Então, você decidir dizendo, olha, o Android ele é mais seguro, o iPhone ele é mais seguro, é muito complicado porque depende muito dos pontos. Eu acho que a grande questão é você entender aonde estão os seus dados. Porque a pessoa fala, eu botei uma senha muito complexa no meu aparelho, estou seguro, mas todas as informações dela estão na nuvem de uma forma aberta. Então, através de um backup. Então, pensar um pouco mais sobre aonde meus dados estão repousados, aonde eles estão colocados, como funciona essa questão. Acho que para a gente ter essa resposta, a gente precisa entender um pouco mais tecnicamente o que é que você tem na mão ali e aonde os seus dados estão dispostos ali, tá? Muito bom. E um tema também que o pessoal vem trabalhando muito é a questão da inteligência artificial. Mas como é tudo muito recente, a gente escuta algumas perspectivas ali do judiciário, às vezes do Ministério Público, da advocacia, com visões diferentes sobre a inteligência artificial no processo penal. Qual que é a perspectiva que vocês, da área da perícia, estão tendo em relação a isso, assim, em relação à influência da inteligência artificial no processo penal? A gente tem algumas questões extremamente importantes. A gente tem não só a visão hoje daquela questão, porque são 2 coisas novas que surgiram, né? Essa parte da inteligência artificial e a questão do metaverso, que era muito falado, que ia ser o novo futuro dessas questões, né? O metaverso, acho que por causa também da questão do custo de todo esse processo, ele acabou ficando em segundo plano e se desenvolveu muito mais essa questão da inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial ela vem que ela pode ajudar em diversos fatores, inclusive para escrever uma peça, ajudar numa construção de um laudo sobre questões de mensagens. Você tem uma ajuda muito forte naquele sentido. E as ferramentas forenses, elas também estão vindo com alguns pontos específicos. Por exemplo, numa coleta de celular, imagina onde você tenha lá 90 a 60 mil fotos, né? Não dá para a pessoa ficar analisando foto por foto. Ela vai demorar 3 meses para fazer isso. Então, você tem pontos onde ele busca o que é fotos relacionadas à arma, fotos relacionadas à droga, documentos. Então, você tem coisas nesse sentido que vem para facilitar o processo de análise. Fora essa questão, você tem outros pontos também muito legais da inteligência artificial, onde nesses momentos desses processos de extração, você tem lá 5 milhões de áudios ali, não tem como alguém ficar analisando e ouvindo todos aqueles áudios possíveis. Então, você consegue hoje processos de transcrições automáticas, cada vez melhor, né, com mais qualidade. Antigamente, a gente tinha esse processo de transcrição que era muito ruim. Hoje, a gente tem esse processo
que você pode, inclusive, corrigir as palavras que foram faladas, ou simplesmente ele faz esse processo na íntegra, né? Então, você tem essas informações. Então, a gente tem essas questões. Um outro ponto importante da inteligência artificial, já existem ferramentas que analisam o perfil daquele juiz, já vê aquele perfil daquele juiz, quais são as decisões que eles deram. Então, você tem coisas ainda que são embrionárias nesse sistema jurídico, né? Mas vai ser muito forte no futuro. Muita gente fala sobre, o advogado vai ser substituído pela inteligência artificial. Aí eu pergunto, bom, quando você tiver um problema, você vai confiar totalmente na máquina? Se tiver um problema de saúde, você vai confiar totalmente numa inteligência artificial para cuidar dela? Então, isso é um processo. Exatamente, né? Então, eu acho que eu realmente não confiaria, né? 100% nessas questões. Ela vem como um braço, né? Uma ajuda. A gente tem hoje cirurgias aí robóticas, né? A gente tem uma série de coisas muito tranquilas. Tem essa questão de que a pessoa num outro continente, né? Já tem questões de que ela pode utilizar essa questão da robótica junto da inteligência, da precisão. Mas ainda assim é tudo muito complicado, né? Você precisa da pessoa, né? Nessa questão. E eu até, na advocacia, vez ou outra, uso ali a inteligência artificial no dia a dia, mas eu percebo o seguinte, mesmo ajudando essas questões que você falou, tipo, às vezes... Porque assim, a inteligência artificial, geralmente quando a gente fala em inteligência artificial, hoje em dia a gente está falando do quê? De inteligência artificial generativa de linguagem, que é basicamente ali o ChatGPT, ou então o Gemini, essas ferramentas, né? Mas quando a gente traz ela para a advocacia, eu percebo o seguinte, que facilita, mas não substitui de forma nenhuma, porque o trabalho técnico, estratégico e de reflexão sempre vai ser do ser humano, sempre vai ser. Então, assim, não tem como realmente delegar. A inteligência artificial não faz tudo sozinho. É que nem o Word. Eu comparo muito com o Word. Claro que são níveis diferentes de aprofundamento, mas na época o pessoal não, porque o Microsoft Word vai acabar com as pessoas que... Os datilógrafos vão morrer, vão passar fome, porque todo mundo vai poder escrever hoje em dia, não vai precisar fazer curso e tal. Cara, facilitou, mas resolveu tudo, assim? Você abre o Word e escreve a petição sozinha? Não. Né? Inteligência artificial também não. Se você não souber usar, se você não souber alimentar, se você não souber ter a estratégia do processo, serve para nada. Não vai ajudar em nada. E a assim. garantia, né, do que você tá pegando de informação. Existe um software que a gente utiliza que ele tem até um nome lá, chama Belka GPT, né? Ele tem uma opção dele que o nome da Belka Soft, mas ele tem essa questão do GPT ali. É uma base de dados, então extrai os dados de um HD, e aí você abre essa tela dele e você pergunta para ele, existe fotos de pornografia infantil? Existem indícios de que a máquina foi ligada? Então, em vez de você clicar e analisar ponto a ponto nessa questão, ele te responde já sozinho as questões. A grande questão é, você sabe o que perguntar? E detalhe, você vai confirmar o que ele tá te respondendo? Então, realmente. E às vezes, cara, essas ferramentas, elas substituem uma atividade que seria maçante e Manual. repetitiva. Eu fiz uma maratona no domingo agora e fica uma série de fotógrafos durante a corrida. Depois, para ter acesso a essas fotos, você tem que comprar ali em alguns sites. E como é que funciona? Você não vai rolar 40 mil fotos, né? Tem, nessa maratona, por exemplo, nessa corrida participaram 12 mil atletas. São centenas de milhares de fotos. Minhas tinham umas 100 fotos. Então imagine a quantidade. Legal. Como é que funciona algumas ferramentas? Você entra no site, tira uma foto sua, ali, e ele mostra todas as suas fotos, apenas as suas. Numa metodologia tradicional, o que eu teria que fazer? Nossa, impossível. Impossível. Eu não sei como é que faziam antes, né? Sim. Mas impossível. E posso falar desse tema ainda? Pode, claro. Não, esse tema que as pessoas não estão falando, assim, sobre a questão da segurança. Por quê? Nossa. Porque eu fico pensando, assim, o cara tá com um processo extremamente sigiloso, tá jogando um monte de informação de ChatGPT. O que pode acontecer? A polícia pode pedir ali a quebra de sigilo de dados do ChatGPT para enviar as informações, porque ali é uma conversa. Vai ter o sigilo do advogado? Não vai ter? E fica no seu perfil. Quando você joga qualquer informação lá dentro do ChatGPT, você tem teu perfil lá, né? Usuário e senha. Você loga, tá lá toda essa construção. É um outro ponto, né? Porque assim, a gente tem... Hoje já é muito tranquilo, por exemplo, localização muitas vezes de pessoas faziam por iFood. Então, pediam a localização. Quem é que não utiliza o iFood não faz uma compra? Então, você tinha o endereço exato que o cara estava recebendo. Né? Então, você tem vários meios. Por exemplo, o que você falou que me assustou é... Legal, através da minha foto, você localiza dentro de todas as fotos. Mas se utiliza essa questão para você localizar uma questão de foragidos,
Você tem uma base ali para consulta. Sem dúvida. Aí você fala assim, ó, tô buscando o Dr. João, quero saber onde... E a gente tá falando isso, tem uma questão policial e tem a questão do crime organizado também. Então deixa eu botar a foto do Dr. João, deixa eu ver se ele tava aqui. Bom, tá ali correndo. Bom, já sei que ele participou daquele processo. Então você tem vários outros pontos que você consegue levantar com relação a isso. Então, e a gente tá tendo muito problema, inclusive alguns países estão proibindo essa questão de identificação facial de rua. Né? Porque já teve casos aqui no Brasil de localizar e o pessoal falar, você é criminoso, você tem isso, aquilo, você tá preso. E a pessoa simplesmente não. A IA errou. Fala, legal, errou. Você tirou ela do estádio, deixou ela encarcerada ali X horas. Ah, mas pô, foi pouco tempo. Quando acontece com a gente, né? Aí realmente as coisas funcionam. Até fazendo isso com alguém de extrema importância dentro, aí colocarem dentro de uma cela ali durante um tempo e ver como isso é complicado. Então é bem tenso. João, e falando de ferramentas, acho que uma curiosidade muito comum, Leandro, até na nossa última imersão, você levou ali a maletona do Cellebrite e tal, mas a grande maioria das pessoas não tem acesso a isso. Como é que funciona, cara, um Cellebrite da vida? Você chega ali, espeta um cabo e ele já puxa todas as informações, puxa de qualquer celular, tem algo que pode ser feito que inviabiliza o trabalho do Cellebrite. Como é que funciona isso? Como funciona o Cellebrite na prática? Tá. Realmente, a gente tem hoje uma visão, até alguns advogados comentam a questão de eu vi tem Cellebrite, então a prova é lícita, a prova tá certa, fizeram todos os procedimentos de cadeia de custódia. Na verdade, o Cellebrite é um software dentro de uma ferramenta que faz o processo como outros softwares também fazem, né? A gente tem hoje empresas como a MSAB, que faz o X-Ray, que também é um software similar, Oxygen, Mobile Edit, tem até ferramentas livres que fazem esse mesmo processo, como o Avila Forense, que é uma ferramenta que faz coleta de dados de celular. Que é suas, né? A gente desenvolveu lá dentro, junto com um policial civil, o Avila, Daniel Avila, uma ferramenta livre, que qualquer um pode utilizar ela para extrair dados de telefone. Ela está sendo agora desenvolvida num outro formato, mas ela ajuda todos esses processos. Então, o Cellebrite, ele tem algumas características. Ele acabou se tornando uma ferramenta muito conhecida, porque ela é utilizada hoje quase por todas as polícias, não só aqui no Brasil, como do mundo. Então, é uma ferramenta que tem um nível de execução, um nível de funcionamento muito bom, mas ela também não opera milagres, né? As pessoas pensam, a versão nova que saiu do iPhone com uma senha muito grande, ela vai fazer a quebra, ela vai trazer todos os dados, ela consegue fazer tudo. E não é assim que funciona dentro do trabalho pericial, né? Toda vez que chega um aparelho, ele é um desafio. Então, a primeiro momento, quando a gente tem até um modo de operação, chegou um aparelho, inicialmente a gente tem que identificar qual é esse aparelho, qual é o mecanismo de segurança desse aparelho, ele tem senha, ele tem biometria, esse aparelho está ligado, não está ligado, esse aparelho foi apagado, não foi apagado. Então, o Cellebrite ele é composto inicialmente por uma ferramenta que se chama UFED, que é um extrator de dados. Então, você liga o aparelho, ele muitas vezes ele tem opções de fazer processo que a gente chama de bypass de senha, né? Se evadir da senha, se evadir da segurança, trazer os dados. Ele traz essa questão dos dados. Quando ele traz esses dados, ele gera um arquivo, normalmente com uma extensão chamada arquivo UFD ou FDX. E aí você usa um outro software dele, que é um analisador, que é o Physical Analyzer, onde você abre essa extração e gera o que todos os advogados precisam ali, né, para aquele arquivo, que é o arquivo UFDR. E aí, através do arquivo UFDR, você tem ali todas as questões do aparelho. O problema é você saber o quê? O que te foi entregue ali, né? O que foi entregue realmente são todos os dados daquele aparelho, não são? A gente vê ainda prints de tela sendo feitos, sendo colocados no processo, e aí você vê lá a polícia descrevendo o uso do Cellebrite, e aí você olha, tem print de tela. Você fala, mas... Aí a primeira dúvida nossa, esse print de tela estava dentro do aparelho? Foi tirado? Não estava dentro do aparelho. Alguém tirou a foto do aparelho. Mas o que tem a ver o Cellebrite com isso? Então, a gente começa a entender, são várias coisas colocadas dentro de um contexto. Se você não entender e não conhecer sobre essa questão, você não vai conseguir argumentar ali. Você só vai pensar, existe um Cellebrite e ele faz o processo. E a pessoa se vê vencida, né? Chega no processo, vê lá, teve uma instalação Cellebrite. Não tem o que fazer. Então, exato. Não tem o que fazer, vou ter que trabalhar de outra forma. E assim, existem várias questões. Eu falei, o Cellebrite ele só é mais uma ferramenta como várias outras. A questão é que a gente tem sempre uma linha do tempo. O tempo o celular ou o computador, ele nasce, né, no momento, aí ele vai sendo utilizado e no momento
existe uma busca e apreensão, uma prisão, e aquele momento a gente tem ali uma linha do tempo que até esse momento de vida, até o momento da extração, até momentos dos dias de hoje, existe uma linha daquele tempo e aquele celular ele tá vivo. Então se alguém manipulou, se alguém alterou, se alguém manuseou, se alguém mexeu com aquele aparelho durante todo aquele momento, naquele ocorrido, você vai conseguir na extração dos dados, conseguir observar isso, né? Porque ele é um mecanismo vivo, ele está a todo momento ali trocando dados, trazendo dados, conectados em redes. A gente tem uma questão dentro da perícia que é uma questão que tem muita similaridade com questões de cena de crime de morte violenta, que é as questões voláteis, né? Dados de celular são voláteis. Tá ali em todo momento passando na memória. Mesma coisa num corpo quando ele entra, quando ele para ali de circular sangue, a gente tem ali a vida da morte, né? Que é o início de todos os processos. Aquele corpo, por mais que você possa fazer tudo, você nunca vai conseguir preservar ele 100%, porque ele vai entrar em estado de decomposição. Só que cada etapa daquele processo, ele deixa uma marca. Até no final, você ter o estado cadavérico, você tem até identificação com maxibucocefálica, né? Que você faz questões por arcada dentária, você tem uma série de coisas. O celular é igual. O celular tem uma vida. O celular ele deixa rastros, ele deixa informações, ele deixa coisas. Então você, como um advogado, ter essa informação e poder analisar isso é extremamente importante para o seu caso. Ô, Leandro, uma questão que você mencionou antes, que eu acho que é legal te perguntar, que é muito debatida. Print de WhatsApp pode ser utilizado como prova? Se sim, por quê? E se não, por quê? É um papo muito parecido com o dos advogados, né? Que é tudo talvez, né? A gente tem essa questão depende ou talvez, né? São coisas... E realmente é uma questão de depende muito forte, né? O grande problema, muitas vezes, a polícia faz os procedimentos e quando são feitos os procedimentos não são documentados. Então já nasce ali a primeira problemática disso. Você não tem documentação. A ISO 27037, uma ISO extremamente importante, que fala sobre os processos de aquisição e coleta de dados, né, de equipamentos, ela fala um ponto extremamente importante, dizendo que quando você vai iniciar os processos da coleta, existe um campo chamado justificabilidade. Aquela coleta que você está fazendo, ela é justificável? Então a polícia tirar um print de tela é justificável? Não adianta ser justificável do tipo, eu estava aqui na hora da cena do crime, precisava de um negócio rápido, tirei uma foto do aparelho ali e apresentei aquilo. O problema é que existem meios disso ser feito, né? Você simplesmente apresentar o equipamento de origem, tirar uma foto com outro equipamento e levar isso sem uma questão de metadados, sem uma questão de como aquilo foi feito, aquilo ele não é reprodutível, ele não é repetível, ele não é auditável. Então você vai ter outros problemas que a ISO fala ali, que você não consegue garantir a integridade daqueles dados. Já existem diversas decisões falando sobre essa questão, sobre nulidade baseada em fotos e prints de tela de WhatsApp. E eu consigo, através do meu celular agora, em questões de segundos, mostrar uma criação de uma conversa falsa. Tiro uma conversa falsa, gero um hash, falo, isso é verdade? Cara, só fazendo um comentário aqui, João. Na nossa última imersão, o Leandro começou a palestra dele com a conversa falsa de WhatsApp que ele tinha criado na hora ali, né? A galera ficou chocada. Foi bem legal. Porque você cria isso, e aí você fala, gera hash. Com certeza, você pode gerar hash de tudo, mas você não tem um comparativo... Não adianta. Teve uma decisão agora muito importante de uma ministra falando sobre questões de e-mails. Não sei se vocês viram. É uma muito importante, faz 2 dias, dizendo que os e-mails foram apresentados sem nenhum tipo de confirmação, sem hash, sem nada. Dizendo, esse e-mail aqui é do André. Mas é legal. Por que do André? Tá aqui o nome dele, tá aqui todos. Mas isso é alterável. Eu consigo... abrir esse arquivo, é um arquivo texto, gente. Altero todas as informações e falo, esse e-mail aqui não é do André, não, é do João. E apresento isso como prova, dentro de mais uma série de outras provas. Essa é a grande questão. Existe uma teoria dentro da perícia que é beber a água mais limpa da fonte. Quanto mais próximo da origem eu chegar, mais força aquela prova vai ter. Por isso a importância da cadeia de custódia, né? Porque isso tem ligação com a fonte. Exato, porque assim, muita gente bate, não, a cadeia de custódia é a garantia total da preservação. A
A cadeia de custódia em si não é a preservação do dado. Pode existir a cadeia de custódia de todo o processo e também não tem integridade nem preservação. Mas ele simplesmente descreveu cronologicamente os passos que aquela prova passou. Então, por exemplo, imagina um caso, tem uma cena de crime de morte violenta, tem um corpo. Qual é a cadeia de custódia? Olha, corpo, tem a questão, são 10 itens que a cadeia de custódia pede, um deles é fixação, dizendo, foi encontrado em determinada sala, sujeito masculino, aproximadamente então, peso XYZ, com lesão pérfuro contundente em tal região, isso, aquilo, faz a coleta dos swabs para questões de sangue, para análise de DNA futuro, faz questões de identificação papiloscópica, se for possível. Você traz todo esse processo, mas aquele corpo, daqui a horas, ele não vai existir mais. Não daquele formato. Aquele corpo está se decompondo biologicamente. É um efeito biológico. Ele vai morrendo até chegar no último estágio, muitas vezes colocados devolvidos para a família. Existe todo um processo que acontece naquele final e você tem essas informações. Muitas vezes o celular também, você passa por esses processos. O grande problema é que não existe a mesma preocupação com o corpo com o celular. Por quê? Porque é um celular, então destrava o celular, mexe, altera, manipula, faz o que quiser, manuseia, faz todo o procedimento em cima daquele equipamento sem a mínima preocupação. Teve casos onde a gente já viu que alguém liga, a própria polícia atende o telefone, liga, que já não está mais, né, era em posse do acusado ali. Então você tem uma série de outros fatores dentro daquilo que acabam manipulando o processo ali, acabam manuseando o processo. Então é muito complicado. E ainda, com a ausência da cadeia de custódia, você não sabe quem mexeu, que horas mexeu, de onde pegou, se aquilo estava lacrado, se não estava lacrado. Aí lacra todos os equipamentos de uma vez, coloca tudo dentro de um saco, chega, joga de qualquer jeito num lugar. Não, mas aquele equipamento Aí tem lá 20, 30 acusados diferentes, você tem uma grande quantidade de equipamento, não sabe de quem é esse equipamento. Teve um caso que a gente estava fazendo, que a gente solicitou os dados da Polícia Federal, vem equipamentos de outro caso. Aí eu abrindo lá, o advogado não conseguia abrir os arquivos do iPad, nos contratou somente, olha, Leandro, quero que você desenvolva um método onde eu consiga abrir essas evidências e consiga ver o que está dentro do aparelho. A gente foi lá, fez as aquisições lá com a Polícia Federal. Na hora que montou, tava lá inclusive os dois réus, falaram, não, esses dados não são nossos. Não sei inclusive nem quem são essas pessoas. Nossa. De onde veio isso? De onde saiu? De qual operação isso veio? E assim, agora tem informação de um outro caso. Então, assim, é muito mais problemático do que a gente imagina. Mas se o advogado não vê essa questão, é muito complicado. A gente estava fazendo uma palestra na Escola Paulista de Magistratura, e aí um dos juízes falou, pô, isso não é só protelatório, né? E acho que entendeu que realmente tem alguma coisa dentro disso muito, muito maior. Por isso que a gente está vendo diversas decisões saindo, né? Ainda instâncias superiores, mas saindo. Até nesse tema, você mencionando a questão dos julgados nos tribunais superiores, você estava falando sobre a cadeia de custódia das mensagens de WhatsApp, né? De prints do WhatsApp. E tem aquele julgado paradigmático, que é o regimental, agravo regimental, no HC 828-054, Rio Grande do Norte. E você até me falou que o advogado fez um curso, né? Trabalhou ali com você e tudo, teve toda essa orientação. Se puder falar um pouco sobre isso, assim, dessa importância do estudo e como que foi nesse caso específico, como que o advogado conseguiu perceber essas nuances da quebra da cadeia de custódia dos prints do WhatsApp e conseguiu trabalhar de uma forma a trazer um precedente paradigmático para a gente. Essa decisão foi extremamente importante, inclusive para a gente foi uma alegria muito grande no seguinte sentido. A gente já vem há anos falando dessa questão da ISO 27037. Quais são muitas vezes as respostas, né, dos órgãos de segurança pública? ISO não é lei, não sou obrigado a seguir o processo. Era sempre essa questão. E aí a gente bate na questão de, pô, a prova tem que ser auditável, ela tem que ser repetível, ela tem que ser reprodutível, ela tem que ser justificável, que exatamente são as 4 coisas que a ISO 27037 fala. Aqui no Brasil, tudo isso a cadeia de custódia já existe há muitos anos e ela é seguida dentro dos institutos de perícia há muito tempo. Esse problema da cadeia de custódia nunca foi um problema para a perícia.
A perícia é acostumada a fazer isso há muitos anos. O problema é que isso não é uma observância somente da perícia. Porque a prova, ela nasce lá na cena, né? Muitas vezes na busca ou na cena do crime. E aí, até ela chegar dentro da perícia, a gente já passou por pelo menos 5 estágios, né? Desde a da identificação, da fixação, da coleta. Todos esses vestígios já passaram ali. O transporte, até o momento que chega para dentro do instituto. O armazenamento, até chegar lá. Então a gente já tem todo esse processo, então a gente já tem 5 etapas que não foram seguidas lá atrás. E a gente fala sobre essa questão da ISO, inclusive dizendo, olha, polícia, é uma forma de vocês demonstrarem que o trabalho que vocês realizaram tem uma questão técnica. Existiu a ISO, existiu todos esses pontos. Mas simplesmente não é uma lei, não vou seguir. Fora do Brasil, isso é extremamente forte. A gente fala sobre Chain of Custody, desde documentos técnicos do NIST, que é um organismo dos Estados Unidos que fala sobre padrões. A gente tem isso dentro da própria ISO 27037, muito antes da lei que saiu agora em 2019, que na verdade era uma portaria em 2014. Então, outras questões, até um caso que a gente estava comentando anteriormente, a pessoa fala, não vamos falar sobre a cadeia de custódia porque o crime ocorreu antes de 2019, né? E não tinha lei. Pô, mas a gente tem uma portaria de 2014 falando isso. E antes mesmo, tem até 2 julgados diferentes, um falando que se fala sobre a cadeia de custódia de 2019 para frente, e outro que fala sobre a questão de 2019 para trás. Mas a cadeia de custódia, ela só é um ponto dentro do processo de preservação. E aí, dentro dessa decisão, por que ela foi muito importante? Por a gente estar falando sempre sobre a ISO 27037, foi onde o ministro coloca todos esses pontos específicos da ISO, dizendo que, olha, a prova ela é inadmissível por causa desses e desses pontos. E ele traz tudo isso, porque o advogado conseguiu demonstrar, dentro dessa questão, de que a cadeia de custódia ou print de tela não é só baseado nos últimos julgados ou nessa última questão, que tem realmente um contexto técnico daquilo. E aí isso foi o que trouxe de uma forma muito forte. Então, para a gente foi extremamente importante, porque traz essa questão e essa não vamos seguir a ISO, a cadeia de custódia só põe no papel quem recebeu, quem pegou e acabou. Muito bom. E esse ponto é interessante porque você mencionou sobre algumas divergências que existem nos tribunais superiores em relação à cadeia de custódia. Inclusive, esse ponto que você mencionou sobre ser algo anterior ao pacote anticrime de 2019 ou ser apenas posterior, porque seria uma norma processual aplicada a partir daquele momento, né, de forma prospectiva. E eu vejo a partir de alguns precedentes paradigmáticos, tanto esse que é o HC 828054, quanto aquele RHC 14369, né, que trouxe, na verdade, foi o primeiro que trouxe sobre a questão da Cara, o João tá fresco dos negócios, tá tudo de cabeça aí, João. Decorar os números, cara. João, tá tudo de cabeça aí, né? Tá doido, mas é porque são paradigmáticos mesmo, assim, tipo, esse 14369 foi o que realmente abriu ali toda a questão. Da Double Doors, né, aquela operação. Isso, exatamente, que é do Rio de Janeiro, teve toda, assim, vai destrinchando o que é a cadeia de custódia, fala do código hash e tudo. Só que a gente vê que, apesar de existirem esses precedentes que estabelecem critérios muito objetivos sobre a cadeia de custódia, existem muitos outros que falam que esses precedentes paradigmáticos não se aplicam porque o advogado não conseguiu comprovar o prejuízo. Então, eu vejo que o desafio hoje em dia é comprovar o prejuízo. E como é que você, como perito, e eu já vi isso na sua palestra, assim, como é que você trabalha essa parte de auxiliar o advogado a comprovar o prejuízo da cadeia de custódia porque algum dado ali foi manipulado, ou então tem uma informação que está faltando? Como é que você faz isso? A gente tem uma questão extremamente importante. Tem muito julgado contra essa questão da cadeia de custódia, né, contra a quebra da cadeia de custódia, na minha opinião, muitas vezes pelo próprio erro do próprio advogado. O próprio advogado não consegue argumentar. Ele fala, não existe o documento, é nula a prova. Ele só vem batendo nessa base. E a gente já tem a decisão de que cada caso vai ser analisado em concreto com relação à cadeia de custódia, né? A gente tem uma decisão dessa, falando que a decisão do juiz em cima não é a questão, não houve um documento. Então a gente tem isso, um problema muito grande. Então, o que eu tenho acompanhado são muitos erros dos próprios advogados na questão de que ele não consegue, não só a questão de demonstrar o prejuízo, até para a questão da criação da prova diabólica. Porque tem coisas que, tecnicamente, eu não consigo dizer que aquele celular foi alterado ou não alterado. E não é só eu ou qualquer outro perito que tenha competência para analisar um equipamento, ele pode dizer assim, ó, eu não tenho a mínima garantia
de que foi inserido ou não foi inserido dados. E não só inserido, que outras coisas aconteceram dentro daquele aparelho. A gente pegou um caso que o aparelho estava dentro da delegacia, o aparelho estava já há anos, não estava em posse do acusado, estava dentro da delegacia, na custódia da delegacia, e aquele equipamento é conectado na internet, numa rede sem fio. E aquele equipamento conectado na rede sem fio é utilizado e trocado, chegam novas mensagens talvez que poderiam ter sido apagados pela web também vão embora. E aí você demonstra isso e o próprio juiz fala, não, mas a foto da droga é a foto da droga. Mas a questão, eu não estou dizendo da foto da droga, não estou dizendo da foto da arma. Eu estou dizendo que é o seguinte, é a mesma coisa, eu sempre trago para uma analogia de cena de crime de morte violenta, porque parece que esse mundo digital é tudo muito novo. Então assim, por exemplo, tem um corpo lá com uma questão de um tiro dentro de um processo. Você consegue descrever qual é o tipo de calibre, por onde esse tiro entrou, por onde esse tiro saiu. Mas vamos pensar que você começa a manipular aquele cadáver, faz uma série de coisas, manipula aquele objeto onde entrou, tira ele, faz tudo isso. Alterou totalmente a questão da evidência. Aí você não vai saber mais por onde entrou, por onde saiu. Então você tem, por exemplo, os estojos, quando você atira, eles são injetados dentro de um lado da arma. Então, se você não tem esses estojos dentro ali da cena de crime, você não sabe de onde foi praticado aquilo ali. Você tem um problema ali. É a mesma coisa a evidência digital. Ah, mas a droga tá lá, a conversa tá lá. Eu não sei se a conversa tá lá. Eu não tô baseado nessa questão da conversa. Existe uma lei, existe um procedimento. Porque se fosse assim, então, você não precisa da justiça, nada. Você simplesmente pega o celular do cara, tira a foto ali e fala, você vendeu droga assim, é assim que funciona, e você tá preso. Sim, então, essa questão da geração do prejuízo, a gente tem várias maneiras de trazer isso. A gente pode ver essas questões que a gente falou da linha do tempo. É um ponto importante para entender se tem essa questão do processo. Se a cadeia de custódia, questões de lacre. Muitas vezes, a polícia não faz a lacração e lá na frente, quando ela vê que o advogado questionou isso, o aparelho aparece do nada lacrado. Só que não adianta aparecer agora lacrado. Existe desde um começo lá atrás lacrado. E aí você vai ver o lacre ele é simplesmente colocado. Uma vez a gente foi pegar o equipamento, o lacre já estava rompido, ele falou, não, tá aqui. Eu falei, mas não tá lacrado. Ele, não, mas aqui a gente lacra assim. Eu falei, bom, então não é um lacre. É melhor ter colocado uma etiqueta dentro do... Então assim, esse é o grande problema. Sim. Porque não é só lacre, não é só cadeia de custódia, não é só essa questão da linha do tempo. Por exemplo, aquilo que foi apresentado, as fotos que foram tiradas antes. Porque se tiraram foto do aparelho, rolaram o WhatsApp ali antes, você tem uma manipulação no objeto. Muitas vezes o cara tá... a gente pegou um aparelho, olha que caso louco. A tela do aparelho, ela tava tocando na tela sozinha, porque o aparelho, no momento da apreensão, ele caiu no chão e a tela ficou aquela tela fantasma. E ele começa a sair clicando sozinho. Ele foi saindo clicando sozinho, até realmente começar a reiniciar o aparelho sozinho, a começar a clicar, a botar a configuração. E não foi a polícia que fez isso. Mas ele tá louco lá, funcionando sozinho. Até o ponto de conectar ele bota em modo avião, saía do modo avião. Então, assim, é muito complicado, porque você tem um problema ali. E aí qual é a melhor opção? Eu desligo o aparelho? Mas se eu desligar o aparelho, eu tenho um problema. Porque se eu desligar o aparelho, pode ser que na hora que eu ligar ele novamente, esse aparelho esteja naquele modo frio. Será possível a perícia assim trabalhar? Ah, é um aparelho mais antigo, não tem problema. Então, quem estiver lá na cena de crime, quem estiver tendo que fazer a busca daquele equipamento, ele tem que estar preparado para isso. Qual é o procedimento correto para apreender um aparelho? Muito legal. Eu tenho isso escrito no livro. Inclusive, eu vou levar os livros lá no o seu livro? Isso. Eu tenho está aqui pra gente falar desse livro. Eu tô levando 2. O meu e do outro meu sócio, que é sobre assinatura digital. Que a gente... Aí eu lembro que na última imersão você falou, por que você não traz os livros pra cá? Dessa vez eu trouxe. Acho que eu tô com 6 lá. O que acontece? Dentro desse processo, a gente tem várias etapas. E aí, essas etapas eu não queria ir da minha cabeça. Existem normas, existem procedimentos para isso. Primeiro, hoje, a gente tem nesse ano, se eu não me engano, há 2 meses atrás, criaram o procedimento operacional padrão do Ministério da Justiça 2024. A gente tinha este documento, ele é livre e aberto, qualquer um pode ter acesso. A gente tinha esse documento lá atrás, de 2012, se eu não me engano. Muito antigo. A vida, imagina, se em 1 ano muda, imagina em quase 12 anos.
Esse procedimento operacional padrão do Ministério da Justiça é um procedimento operacional padrão que fala sobre práticas relacionadas à perícia forense nas questões não só da informática, como de cena de crime de morte violenta, corpo, biológica, química. Nele está descrito diversas etapas como isso tem que ser feito. Por exemplo, sempre que possível, não analise o objeto original. Faça uma imagem uma cópia forense deste objeto. Inclusive, na decisão naquela primeira do Rio de Janeiro, que o doutor falou, fala sobre o espelhamento, fala sobre a criação da imagem, fala sobre isso. Então já está dizendo bem claro, quando você aprender o equipamento, não manipule o equipamento, faça uma cópia. Por exemplo, você tem novamente uma analogia a um crime de morte violenta, você tem um sangue. Qual é o procedimento de coleta? Você tem 3 swabs, que são equipamentos ali com uma esponjinha onde você coleta o sangue. Você não vem com um cotonete e faz a questão, não passa a mão no sangue. Você interage com a evidência, ela não é mais original. Logicamente, você está interagindo com ela, porém você está usando o melhor e único procedimento para isso, certo? Então existe um procedimento. Na informática, a mesma coisa. Tem um computador ligado, qual é o procedimento que eu faço? Existe um procedimento técnico, não sei se esse equipamento está criptografado. Preciso coletar a memória dele inicialmente. Então põe um pendrive, uso um software adequado, coleto a memória dele, depois desligo e levo para o Instituto de Criminalística, né? Ou para a delegacia. Existe um procedimento para isso. Não adianta ele ligar lá e sair manipulando, mexendo, e depois ligar mais 5, 6 vezes na delegacia. Inclusive o computador vai dizer, fui ligado tal data, fui desligado tal data. Problema, na hora que ele liga o pendrive e faz essa coleta, por que não se documenta? Olha, equipamento tal, modelo tal, foto, estava ligado, utilizei um pendrive com software tal, fiz a coleta da memória e depois a gente fez o desligamento do equipamento, lacração dele, junto com o pendrive que eu coletei a memória e foi entregue. Por que é importante coletar a memória? Porque se esse computador estiver criptografado e você não coletar a memória, você nunca mais abre ele. Dá pra ver aqui tudo que você falou, tanto de nuance que tem Meu Deus. dentro desse universo, que é o universo atual, não é mais do futuro, é atual. Na verdade, até passado, né? Porque quem não tá por dentro tá atrasado. E um ponto muito interessante que você falou, que eu achei legal, que assim, que a cadeia de custódia, muitas vezes as pessoas pensam assim, né? Bom, o STJ e o STF estão resistentes em relação a essa questão da comprovação do prejuízo, e eu preciso comprovar o prejuízo que foi alterado. Não necessariamente. Você mostrou que se a pessoa não tiver informação para poder afirmar se foi ou não alterado, já é um prejuízo probatório. Porque prova diabólica, né? É prova diabólica, exatamente. Assim, o contraditório já está afetado, que a pessoa não consegue comprovar que aquilo foi alterado. Então é muito interessante essa estratégia. E a partir de todas essas nuances que você falou, eu acho que seria interessante você falar para o advogado que ainda não vê a importância de contratar um perito. Porque assim, a gente vê que não é nem resistência, assim, mas às vezes a pessoa não sabe mesmo, não sabe da importância. Acha que não, eu vou pegar uns precedentes ali de cadeia de custódia e vou levar para o meu caso não precisa de uma perícia. Se puder falar assim, para esse advogado que não tem essa noção, como é que funciona essa contratação? Como é que é o seu trabalho em parceria com o advogado? Acho que é interessante falar sobre isso. Tá, isso é extremamente forte, extremamente importante, porque hoje a gente está dividido em 2 tipos de crimes, né? Tem os crimes próprios, muitas vezes cibernéticos, né? Que aí sim, imagina, como um advogado vai falar sobre uma conexão reversa, que é uma máquina conectar numa outra para um tipo de invasão, um ataque de ransomware, que é criptografia de máquina. São casos que aí são realmente estritamente técnicos, que não existe, a não ser que seja um técnico que se tornou um advogado ou um advogado que se tornou um técnico dentro desse processo. Mas na maioria dos casos, o que a gente tem? Por já ter decisões, por já ter todos esses processos, o que acontece? Muitas vezes fala, não, a gente não precisa, a gente consegue em si basear nessa questão. Normalmente você precisa, às vezes, uma coleta, novamente, daquele equipamento. Então, muitas vezes, o juiz precisa autorizar uma coleta para você ter todas as informações realmente que você deveria ter tido lá desde o começo. O espelhamento, todo esse processo. Você precisa, muitas vezes, dentro disso, saber abrir os arquivos. Por exemplo, hoje a gente tem arquivos abertos no IPED, que é um software desenvolvido pela própria Polícia Federal, que funciona muito bem no mundo todo. Ele se chama IPED, ele é indexador e processador de evidências digitais da Polícia Federal. Você tem os arquivos UFDR e UFDX do Cellebrite. Então você tem uma série de coisas que somente para abrir isso já é um problema. Um problema nós da informática que tínhamos com vocês do advogado era o certificado digital. Vocês lembram como aquilo era uma desgraça?
O advogado tinha que ser técnico de informática, porque se você era um tribunal, era o Projude, o isso, aquilo, o certificado tal, tem que usar o Mozilla, tem que usar o Firefox, aquilo era uma guerra. Imagina agora nessas questões das provas digitais, né? Então, a parte da contratação, a gente sempre diz, e a gente sempre inicialmente analisa muitas vezes o processo de uma forma sem custo, para saber exatamente qual é o esforço, porque a gente não cobra, pelo menos nós lá não cobramos baseado em valor do processo, de quem é a pessoa ou da situação financeira. A gente se baseia realmente no valor hora de trabalho que a gente vai colocar naquela situação, né? Então normalmente a gente se baseia por isso. A gente tem já mais ou menos questões tabeladas relacionadas a valor. E a gente faz essa análise inicialmente dizendo, olha, tem esses pontos, e aí a gente começa o trabalho, mas sempre sendo a estratégia do advogado. Eu sou a estratégia totalmente, não sou eu que vou dizer assim, olha, tem isso aqui, obrigatoriamente isso aqui vai entrar dentro do processo, porque isso aqui tá lá. A gente trabalha muito casos, às vezes, envolvendo pornografia infantil, então a posse tá ali, não tem como eu negar que não tem a posse, né? A posse existe, mas muitas vezes ele não compartilha. Então a gente demonstra dizendo, olha, o software... Tá vendo aqui, ó? Você instala ele não fala sobre o compartilhamento. Então ninguém sabia. Quando você termina de instalar o software, ele utiliza e baixa arquivos, automaticamente está compartilhando, mas você não sabia disso. Né? Ele não expressa essa questão. A pessoa não ele não faz parte de uma rede de compartilhamento mesmo a fundo, onde ele está trocando aquilo financeiramente. Ele não é uma pessoa que simplesmente baixou. Tem a questão, lógico, não estou fazendo juízo de valor, mas ele simplesmente baixa essa questão do processo, tem armazenado na máquina, e muitas vezes o próprio software está fazendo isso sozinho ali, né? Ele não detém esse conhecimento. Então a gente traz tanto questões nesse sentido, como outros tipos. Por exemplo, a gente tem casos não só na esfera criminal, na esfera civil, na esfera trabalhista. O pessoal de TI, né, como eu, ou raça, que quer resolver tudo de uma forma, liga o computador ali da pessoa 22 vezes depois que ela foi mandada embora por justa causa, tentando achar ali a materialidade do crime, e aquilo, na verdade, está inviabilizando o processo. Por quê? Ela vai chegar lá e vai falar, ó, o computador foi ligado a tais datas, ela nem estava aqui, esquece. Não tem como... Então, assim, você matou todo um processo de uma fraude, de uma investigação, porque você mexeu no computador. Então, assim, existe essa questão do equipamento eletrônico, você pensar quais são os melhores meios e falar, ó, realmente preciso de ajuda dentro desse processo. Porque é onde a gente vai subsidiar tecnicamente. Não adianta chegar para um perito e falar assim, ó, me ajuda a escrever aqui a manifestação, me ajuda a escrever a petição aqui, me ajuda... ele não é a melhor pessoa para fazer isso. Por exemplo, nós não colocamos nada relacionado a artigos de leis, isso... A gente tenta criar essa questão por mais que a gente seja parcial, tá contratado pela parte, a gente tenta criar realmente todo esse conceito, dizendo assim, ó, é técnico. O meu trabalho é técnico. Tanto que quando a gente vai para audiência, não adianta, eu já deixo bem claro, até para o membro do MP ou quem for questionado, o juiz, dizendo, ó, não adianta, a gente não tô para fazer juízo de valor, não sei se tem envolvimento com droga ou não sei se tem envolvimento com homicídio. Minha questão existe um celular, isso foi feito aquilo, os processos aconteceram dessa forma, houve o manuseio do aparelho em tal data, somente focado na parte técnica, tá? É mais ou menos assim que a gente se baseia. Muito legal, cara. Excelente. E vocês têm uma parceria, assim, como é que funciona? Quando um advogado atua num caso ao seu lado, assim, vocês têm essa troca de informações, reuniões, que às vezes o advogado fica um pouco receoso, não, porque aí o perito quer fazer tudo, e aí eu não vou conseguir trazer as informações. Como é que você faz essa troca de informações? Nosso trabalho é feito, a gente fala que é totalmente em 4 mãos. Não dá para eu fazer dizendo assim, novamente, se eu fosse perito criminal é uma coisa. Eu sou isento, tenho que dar luz aos fatos e trazer o que faz. A gente sempre trabalha, inclusive, dizendo, ó, isso faz sentido, porque muitas vezes, para nós, alguma coisa pode fazer sentido, para o advogado não. E muitas vezes, algo que o advogado quer faz sentido, para nós não. Então, se a gente não tiver, não só contar, tanto que a gente bota até nas propostas, cara, todas as reuniões jurídicas, as conversas, tudo isso tá dentro do escopo. Por quê? Porque eu não posso simplesmente, eu vivo minha vida, faço aqui, entrego para você, você fala, legal, Leandro, isso, maravilhoso, isso aqui condena meu cliente. De nada adiantou.
Então, assim, não é uma questão de, olha, o que a gente não faz, logicamente, é criar coisas que não existiram, colocar coisas dentro, dentro das evidências, porque ela tá lá, por si só ela conta a vida dela. Então, assim, a gente não... E além do que, logicamente, né, fraude processual em todo esse processo. Mas dentro dessa questão, a gente faz toda essa apresentação e todo esse trabalho junto com o advogado. Porque, novamente, a gente teve casos que falaram, cara, isso aqui eu acho que é mais prejudicial. O advogado falou, não, pode pôr. Beleza. A estratégia é dele. A petição, o processo é dele. A gente vai estar aqui para dar o... É o braço técnico com independência. Exato. Exatamente. Assim, eu digo, ó, siga aí. Olha, eu vejo que esse caminho é interessante. Mas não, olha, esse caminho pra gente aqui é muito ruim. Legal, entendi. Realmente, a estratégia de vocês... Porque a gente é técnico. Eu não sei o que tá passando. Tem casos que você diz assim, fulano, esse caso aqui eu não posso te ajudar. Tem casos que a gente já pegou, fala assim, ó, a gente pode te ajudar. Era um processo muito grande. Analisando, você vê que o trabalho realmente da polícia foi muito bem feito em todos os pontos. Então, a gente foi tentando procurar, porque dá muito mais trabalho quando você pega um caso bem esdrúxulo lá, que não tem lacre, não tem isso. Pô, é muito divertido, porque você consegue atender a expectativa do cliente muito bem. Por mais que o juiz não entenda isso, o nosso trabalho foi bem feito nesse sentido. Porque você tem base técnica para contrapor tudo que foi feito de forma inadequada. Exato. Só que tem casos onde você pega e você olha e fala, Tá felizmente... Tá muito... mas eu vou acabar gastando dinheiro com vocês. É isso? O trabalho existiu da minha parte, infelizmente. E é muito problemático. Por exemplo, uma vez... esse áudio foi alterado. A gente faz análise técnica do áudio. Não tem indícios de alteração dentro desse processo. E esse trabalho é extremamente essencial porque se eu chego numa sustentação oral, ou num júri, ou num despacho, e eu sei que aquela informação é aquilo... eu trabalho de outra forma. Exato. É muito diferente do advogado que se aventura, que, não, porque aqui não tem a cadeia de custódia, foi quebrada, aí chega lá um MP com contra-argumento, assim, e derruba a pessoa completamente. A gente teve um caso num júri muito, muito legal. Entregaram um pendrive com as informações da cena do crime, inclusive da prática do crime, eles filmando a prática do crime e tudo mais, né? Filmando o homicídio e tudo mais. E, logicamente, o promotor tocando isso 40, 50 vezes dentro da audiência, dentro do júri, né? Porque, logicamente, é o que cria toda aquela emoção das pessoas. E é engraçado que aí o advogado, ele foi genial, um defensor público fantástico do Ceará. Ele, no momento, em todo momento da audiência, ele olhando, e aí ele pegou, vendo o vídeo. O vídeo, a pessoa que tinha morrido estava de camisa azul. Acho que amarela. Estava de camisa amarela. E aí, na hora que ele abre o laudo cadavérico, né, o laudo do Instituto de Criminalística, deu entrada com camisa azul. Ele fala, quem é que troca a camisa de uma pessoa que morreu para entrar dentro do IML? E aí... Olha que loucura. Toda essa questão da cadeia de custódia, ele estava dizendo que o vídeo foi entregue anonimamente dentro de uma delegacia, sem nada. Agora ele traz, é tão errado esse vídeo, pode não ser a pessoa, porque tá com camisa diferente. E aí você tem uma outra prova técnica. Neste momento, o próprio promotor não tem palavras. Ali, muito pra... pode ter acontecido um equívoco. O legista era daltônico, ou não era essa pessoa. Então você tá vendo como uma simples coisa ali se traz uma coisa que ajuda na prova digital? Sem dúvidas, cara. Demais. E tem um negócio também que é legal disso, do Leandro tá dizendo, que é o seguinte, tem que se reconhecer a maior parte. Há muito defeito, mas existem trabalhos de polícia científica bem feitos, né? Muito bem feitos. E que chegam ali e o perito não é o salvador da pátria. Ele diz, olha, o trabalho foi realizado adequadamente, essa estratégia não servirá e nós não podemos te ajudar. O nosso trabalho aqui apenas vai reforçar o que foi dito pela polícia, porque nesse caso o trabalho foi bem feito. Não tem o que bater. A gente tem casos, e existem muitos casos, porque assim, ao mesmo tempo que os advogados estão, digo, até um passo à frente das questões da polícia, tem muita gente muito boa dentro dos institutos de criminalística.
eu digo, quando entra dentro dos ICs, dos INCs, existe um trabalho muito bem feito ali. Lógico que o problema é antes. Mas existem hoje polícias e unidades policiais que têm feito um trabalho desde o primeiro ponto. E não é porque é um caso de repercussão, é um caso de que o cliente tem um poder aquisitivo. Não, criaram, a Polícia Federal nos últimos tempos criou um PAD lá, um processo administrativo disciplinar, de quem não seguiu o processo de cadeia de custódia pontuado nisso. Vai responder um PAD. Então, assim, mas a Polícia Federal é um instituto único. Quantos por cento faz um trabalho... Exato, é muito difícil, porque assim, é cada vez mais complicado, porque as evidências digitais, elas são cada vez mais voláteis, elas são mais difíceis de coletar, cada vez novos processos aparecem, as ferramentas vão se desenvolvendo, mas sempre estão atrás. Aquela questão do polícia e ladrão, né? Sempre, às vezes, o crime está na frente da questão da justiça. Então, a gente tem todas essas questões envolvidas e são muito problemáticas. Cara, que coisa interessante. E esse tema é muito importante porque, como os advogados não sabem da importância da perícia, acaba se aventurando, como o André falou, que tem muito aventureiro na área de perícia. Meu Deus do céu. E eu conto aqui um caso concreto muito rapidamente, que eu te indiquei, Leandro, até falei assim, não vou contar no podcast que tem novidade, né? Que eu indiquei um caso para o Leandro, que eu queria atuar com o Leandro, especificamente em relação à cadeia de custódia da prova digital, que era um arquivo de áudio. E aí o Leandro trouxe o investimento dele, que o investimento dele é um valor realmente compatível com o trabalho dele. E aí a cliente, assim, é uma cliente que tem condições, poderia pagar, só que ela ficou assim, não queria gastar mais, tal, porque me pagou, não queria investir muito no contrato Leandro, contrato que a gente vai precisar trabalhar exatamente nessa parte de cadeia de custódia da prova digital. Ela, não, já aqui tá muito difícil, não sei o que e tal. Aí, não, encontrei uns outros peritos aqui. Aí começou a me mandar o currículo, me mandar as propostas. Aí teve uma perita aposentada, obviamente não vou falar o nome, né, mas perita aposentada da Polícia Federal, com muita bagagem, só que na parte audiovisual. Eu falei para a cliente, não é esse contexto aqui que a gente precisa nesse caso. A gente precisa da cadeia de custódia da prova digital do arquivo de áudio. Eu não quero a questão da transcrição. Isso não vai ajudar a gente, não vai ser bom. Ela, não, mas ela falou que também faz cadeia de custódia. Aí veio a perícia, né? Veio o laudo, faltando um dia para acabar o meu prazo. Veio o laudo. Mentira, foi no fim de semana, né? Na verdade, veio na sexta-feira, meu prazo acabava na terça, veio na sexta, veio o laudo. Falando assim, 2 parágrafos. A perita foi lá, pegou o celular, fez a extração, gerou um código hash e falou que não tinha nenhuma edição. Essa foi a cadeia de custódia que ela colocou no laudo. Em 2 parágrafos. E aí a parte audiovisual prejudicava a minha tese, porque tinha questões ali que eu não queria trabalhar na transcrição. Aí eu falei para a cliente, olha, me desculpe, mas esse laudo está imprestável. Imprestável, assim, não dá para eu juntar. Eu não vou juntar esse laudo. Se quiser que eu junte, beleza, mas vai acabar com o processo. Eu não vou juntar, eu sei que você pagou, contratou e tudo. Tinha que ter contratado o Leandro. Né? Aí eu dei aquela alfinetada, assim. Aí ela viu realmente, aí eu, não, vou tentar arrumar aqui com a perita, vou falar com ela o que a gente está precisando. Expliquei direitinho, mandei assim, vários documentos, mandei um áudio de 10 minutos explicando o que eu precisava, tintim por tintim. Eu, não, veja bem, é porque... Né, tá. Claramente não era a área dela de atuação, assim, não tinha essa expertise. Então ela, não, você pode trabalhar por aqui. Quem fala que quem pode trabalhar por aqui no processo sou eu. Não é o perito. Mas exatamente. Sou eu. Ela não é oficial do Estado. Não é uma perícia... normalmente, se você é perito criminal oficial, logicamente, você manda, é sua. Tanto que a maioria dos institutos de criminalística estão saindo dessa questão da Polícia Civil para a questão de ter a sua independência. Uhum. É totalmente... até porque você não gera prova somente contra, né? Você, inclusive, pode gerar álibi ali para tirar as outras pessoas. Mas essa não era a função dela, né? Não, de forma nenhuma. Não, assim, e só para finalizar, que ela fez essa perícia imprestável, falou, é imprestável, mas vou trabalhar sem a perícia aqui na minha petição. E ela foi contratar um outro perito daqui de Brasília, que era mais próximo e tudo, não, porque o Leandro não vai dar tempo. Ou seja, pagou o dobro. Pagou mais caro. E a perícia também veio fraca. Veio muito fraca, porque eu não era especialista mesmo na cadeia de custódia. Aí eu falei para a cliente, olha, eu vou trabalhar em cima do que der, mas, felizmente, a gente tinha que ter seguido aquilo que eu orientei, né? A questão de contratar um perito que é especializado nessa parte, que tem todo o conhecimento, que vai trazer algo realmente de valor. Então, advogados e advogadas não cometam esse erro. Se o cliente fosse, insista para contratar o Leandro, porque custa caro. É importante que, por exemplo, nós não somos, e eu inclusive não somos as melhores pessoas. Vocês fazem áudio e vídeo? Fazemos, mas hoje a gente nem vende isso.
A gente não atua. Por exemplo, questões de ERB, são coisas relacionadas à informática, vocês fazem? Fazemos, mas não é a nossa especialidade. Documentoscopia e grafotecnia, vocês fazem? Eu sei fazer, mas não fazemos. Porque tem pessoas específicas nessa questão, nesse ramo de atuação. A gente vai trabalhar exatamente no que a gente faz. Vocês fazem cena de crime? Não. Vocês fazem balística? Não. Por mais que eu tenha conhecimento, entenda sobre balística terminal, não faço. Mas, vocês têm um equipamento para parte de documentoscopia, vocês fazem documentoscopia? Não. Enquanto a gente não tiver uma base, um processo e uma experiência nesse processo, a gente não vai fazer. Porque, assim, questões de multimídia, áudio e vídeo, parte de transcrição, são questões muito fortes e muito relacionadas a esse objeto de audiovisual. E, assim, é um mundo novo que está nascendo dentro desse processo. Por exemplo, vocês estavam falando sobre inteligência artificial, está muito forte nessa questão agora dos deepfakes, né? Dessas questões de vídeos das pessoas falando e não são elas, rostos de pessoas. Tem até um vídeo legal, né, que tá o Trump, o Biden, tá todo mundo ali junto dentro de um processo. Você olha ali, aí você fala, pericialmente como isso vai funcionar? Vai ser um novo desafio, porque cada vez isso vai ser um problema a mais. Ô, Leandro, e caminhando pro final, o João trouxe essa ponderação. Legal, decidi contratar um perito. O celular tá apreendido. Necessariamente o perito contratado, o assistente técnico da defesa, ele tem que ir lá presencialmente, pegar o telefone, fazer os procedimentos, como funciona. Legal, fez a proposta, fez sentido a contratação, a assistência técnica pode ajudar. Quais são os passos? Você vai lá na delegacia e extrai, você vai com uma equipe, você tem que levar algum aparelho específico, você trata com o delegado, trata com os investigadores, não, o seu diálogo de assistente técnico é com o perito da Polícia Civil, da Polícia Federal. Como é que funciona esses passos seguintes? A gente tem 3 diferenças, né, nesse processo. Então, tudo depende muito da estratégia. Tem casos onde o juiz não autorizou o advogado a fazer a coleta novamente do equipamento, mas falou, a gente vai disponibilizar para vocês. Ele não é que ele não autorizou, ele disse, não vou autorizar agora, mas eu vou pedir para a Polícia Federal me entregar os arquivos do que eles extraíram para vocês. E vocês vejam se é suficiente. Então a gente pega, é uma extração de um aparelho onde a gente analisa. Se dentro daquele processo a gente entender que, olha, realmente dentro disso aqui tem alguma questão muito problemática, porque esse equipamento depois da extração foi manipulado muito mais vezes e tudo mais, a gente precisa, não, doutor, vamos pedir de novo a extração. Isso é um ponto. Segundo ponto que a gente fez, teve um caso no Ceará que a gente fez, teve as extrações, todo o processo, o advogado pediu para nós irmos lá e coletar novamente o equipamento. E aí foi até uma discussão na audiência, que ele estava falando que tinha um assistente técnico, que o assistente técnico ia lá e tudo mais, e aí o juiz pediu o currículo de quem fosse atender essa questão, porque ele falou, olha, a prova existe, a prova está lá, e se você manipular esse processo e acontecer alguma coisa, a responsabilidade vai ser dos advogados e do perito. Falei, legal. A gente foi lá, levamos o Celebrite, chamando alguém da delegacia, falei, precisa ficar alguém aqui com a gente. Aí ela falou, não podem fazer aí. Eu falei, fica alguém com a gente aqui, alguém da Polícia Civil. Aí ficou alguém da Polícia Civil, eu fazendo os procedimentos e mostrando pra ela, eu tô fazendo isso. Ela falou, você pode me mostrar qualquer coisa, que pra mim eu não entendo nada sobre isso, e pra mim o que você tá falando é grego. Falei, ótimo, não tem problema. No final você só vai assinar quais são os procedimentos que eu fiz. Tranquilo, se você não quiser assinar, vocês falam com o advogado. Enfim, é um problema que vocês vão ter que resolver. Eu tenho uma ordem judicial, eu tô vindo com o advogado, a gente tem que cumprir. Simples. A gente vai fazer o processo da coleta. Fizemos o processo da coleta. Primeiro, uma preocupação na hora que você liga o aparelho, de você ver se o aparelho vai ligar ou não, né? Então a gente ligou, era o aparelho à prova original, a gente fez a coleta e tudo mais. Tem casos que a gente faz acompanhado do perito. Então a gente foi até a Polícia Federal, a gente tinha autorização de manipular os objetos, mas eu falei, não. Em vez de eu manipular, vamos fazer assim, vamos usar as mesmas ferramentas da Polícia Federal, porque a minha ferramenta é igual a dele. Só que ele vai fazer na minha frente e eu vou ver o que ele está fazendo. E eu sei que aquela extração é de agora. Não é a extração que ele fez há 2 anos atrás. E aí ele foi e fez o processo. O problema é que isso, logicamente, tanto analisar um arquivo que já foi extraído, como coletar novamente, como fazer todo esse processo, tem custo. E realmente não são custos baratos. Você viu bem claro quanto que é o investimento que a gente tem que ter para esse processo.
Então, para analisar uma evidência que veio, e é uma responsabilidade muito grande, porque você está mexendo com vidas, né? Você está mexendo... Qualquer coisa que eu pratique ali dentro, por mais que a gente preste serviço e treinamento para diversas polícias, quando a gente entra isso, a gente não é muito bem quisto dentro desse processo, porque você tá lá, porque qual é a visão de muita gente da polícia? O advogado é advogado de bandido, é sempre essa visão. Então já tem esse karma, já tem todo esse processo nas costas do advogado, aí chega um assistente técnico e fala, querem tumultuar, querem gerar problema, e na verdade não, só tô lá para fazer simplesmente o trabalho que tem que ser feito. E aí, assim, eu não tô... por exemplo, teve uma audiência, a gente tava na audiência, tava explicando os processos, aí o promotor perguntou, mas você viu que tinha foto lá de droga? Eu falei, não vi. Mas como é que você analisa um telefone e não vê foto? Eu falei, eu não fui contratado para ver foto. Eu fui contratado para analisar os logs e os processos do celular, não foto. Ele, mas a cara dele aqui, a cara de... Não sei nem quem é ele. A primeira vez que eu tô vendo ele aqui é porque ele tá online aqui na audiência. Nunca nem vi na vida, nem sei quem é. Você foi contratado para analisar um procedimento técnico e falar se tá certo ou se tá errado. Se tá certo, pô, que pena pro advogado. Se tá errado, pô, a polícia errou. Pronto, é isso. É isso. E sabe o que foi mais brilhante? No final, aí, no caso, foi um outro caso, tinha uma promotora. Qual foi a pergunta da promotora? O quanto eu tava recebendo para fazer o trabalho. E aí eu só olhando pro advogado dizendo assim, me ajuda. Eu falei, falar o valor e o problema não é absolutamente nenhum problema pra gente, porque eu falei, se você me ligar hoje e perguntar quanto é, eu te falo pra promotora quanto que a gente cobra, não tem problema. Mas a questão é que aí os advogados falaram, olha, independente do que ele cobrou ou não faz parte dessa questão da discussão. E aí se abriu um debate muito grande ali. Porque não é, porque eu ganhei um valor, então, eu tenho interesse totalmente... nós não trabalhamos de duas formas. Eu não trabalho com êxito, dizendo assim, se ele for solto, se ele for preso, se ele for absolvido. A gente não trabalha com êxito, diferente de como trabalha o advogado. Porque o meu trabalho é técnico, eu entrego, eu faço. Não se veio muito, se veio nada, é o que o objeto vai contar pra mim. Não é o que eu vou... Então, pra gente, não tem essa questão. E a gente também não faz o trabalho onde a gente recebe, dizendo assim, vocês recebem no final do processo, isso. Não. A gente normalmente faz... tem N possibilidades de parcelamento, recebe quando entrega o laudo, isso não tem problema nenhum. Mas a gente não recebe, quando... Por exemplo, pegação trabalhista dura 10 anos para você receber. Eu tenho muita nomeação como perito do juízo no passado, quando eu trabalhava com um magistrado nas ações trabalhistas. Nossa, era 10 anos para receber, 8 anos para receber. E detalhe, se era justiça gratuita, era R$800. E você tinha um trabalho da sua vida inteira ali. E aí, assim, então, mas por que eu fiz isso muito? Eu tenho 207 nomeações. Pelo menos 80 delas era a justiça gratuita. Teto, R$800. O meu trabalho era um trabalho que eu podia cobrar 50, 60 mil reais como assistente técnico. Mas por que eu ralei e sofri muito lá? Para obter a experiência e o entendimento. Hoje ainda sou muitas vezes nomeado, mas falo, tô abrindo mão porque realmente por conflitos e coisas profissionais eu não consigo atender. Então eu tenho que ir lá e peticionar. Porque eu tenho um PJE lá, se olhar lá, pelo menos umas 4, 5 por mês chegam nesse sentido. Mas não dá mais pra gente... E quais são as questões trabalhistas? Cartão de ponto, isso, aquilo. Só que é muito bom pra quem é o perito que tá começando. Por quê? Porque o perito que tá começando, ele não tem a menor noção de como funciona esse mundo jurídico. A primeira vez que eu fui trabalhar numa questão de uma perícia judicial com o juízo, eu cheguei lá, primeiro, fiquei na fila do fórum, era processo físico, fiquei na fila do fórum lá, isso faz uns 8 ou 9 anos. Cheguei lá, era para analisar um CD, a mulher me tá com um processo desse tamanho, falou, não, tá aí. Eu não sabia nem o que era inicial, como partia, como funcionava, como era um processo. Fui passando as folhas lá, cheguei pra mulher e falei, me fala onde é a parte da perícia. Ela abriu, eu li ali, eu falei, não tô pronto ainda para isso. Foi aí onde eu saí e fiz um curso de perícia judicial, porque eu precisava entender o judiciário. O que é uma inicial, o que é uma contestação. Hoje, a gente recebe processo de 10 mil, 20 mil folhas, eu consigo fazer uma questão, não é que eu faça leitura dinâmica, mas eu sei os pontos, eu preciso entender a inicial, eu não vou só na questão da perícia. Eu preciso entender qual é a treta do negócio, qual é o rolo. Porque uma ação judicial, ainda mais trabalhista, é sempre assim, uma história triste, uma muito mais triste, né? Todo mundo conta suas histórias tristes, né? E aí você tem a questão do que tem que ser feito dentro do processo. Então isso me trouxe uma experiência muito grande por R$800 sofridos para receber daqui a 4 anos.
Cara, que legal, que legal. João, caminhando pro final, cara, tem alguma outra coisa importante aí pra gente indagar? Só um ponto rápido. O que você vê em relação a essa resistência do Estado? Que a gente estava até conversando aqui, que né, a polícia ainda está engatinhando ali em relação a essas novidades, o judiciário muito mais. Né, eles não sabem realmente o que é uma cadeia de custódia, o que é Você imagina, assim, um juiz de, sei lá, 70 anos, explicar para ele o que é um arquivo de ódio, ele não sabe. Um hash. O WhatsApp ele não sabe nem mexer direito. Um hash do Exato, diz não, aquilo. passa longe. Então, assim, qual é a sua visão sobre isso? A gente, como a gente atende os órgãos de força policial, a gente atende os advogados, nossa estratégia agora, minha era, a gente precisa trazer isso para o judiciário. Porque não adianta você estar batendo nas duas pontas, mas quem está decidindo não sabe. Não tem base técnica. Não tem base técnica. E qual era o maior problema? E aí vem novamente, o maior problema estava sendo os advogados. Porque assim, a polícia estava fazendo de qualquer jeito, e os advogados, ao mesmo tempo, em vez de bater nesses pontos que estão fazendo de qualquer jeito, não tinham base e alegavam qualquer coisa. O juiz olhando isso fala, isso é choro, isso aqui é isso, aquilo, não adianta. E aí começou, por isso que a questão das primeiras instâncias estava muito problemático nesse sentido. Não tinha alguém que sentasse e falasse, cara, deixa eu ver realmente o que está sendo falado. O que estão falando realmente. E aí, quando o advogado começa a se especializar mais e começa a bater em pontos específicos, aí, opa, realmente. E aí começam a sair decisões de instâncias superiores nesse sentido, todo mundo começou a entender. E aí a polícia falou, realmente a gente precisa fazer. Porque no começo era, preenche aí, era assim, o processo de cadeia de custódia iniciava dentro da polícia quando o advogado reclamava. Aí iniciava. Aí surgia um documento com as informações, mas todo aquele processo lá atrás não existiu. Só que aí a polícia começou, por exemplo, os institutos de criminalística começaram a levar isso para todas as outras delegacias. Ainda assim existe uma resistência, por quê? Porque nunca foi feito, nunca foi assim, tem que ser feito. E é uma questão muito técnica, é uma questão que envolve um objeto. Por exemplo, por que dinheiro não é assim? Você não vê o cara chegando lá na delegacia, sacando um monte de dinheiro do bolso lá e jogando, se ele encontrou um dinheiro numa casa. Você não vê o cara chegando lá, pegando o corpo, tagando na viatura e levando ela lá pro... Você não vê esses procedimentos. Por que com a prova digital existe isso? Foi aí que eles começaram a entender. Nessas primeiras quedas e os ministérios públicos e todos esses processos passando isso, eles começaram a montar comitês de organizações para isso, né? Comitês de cadeia de custódia, tentar criar procedimentos operacionais padrões, tem o próprio POP do Senasp, mas ainda assim não é seguido. Então, eu vejo que, novamente, sempre falo isso, os próximos 3 a 4 anos é onde o advogado vai poder utilizar e se basear nisso. Nos próximos 4 anos. Porque eles vão, na base do que seja na força do ódio, mudar esses processos. Porque senão vai começar a gerar nulidade disso. Leandro, meu irmão, pra gente fechar, cara, deixa um recado aqui pro advogado, pra advogada que nos acompanha. E a partir da nossa conversa, começou a entender a importância da prova digital, a importância de trazer esse braço técnico para os processos. Deixa uma mensagem para nossa audiência aí sobre esse tema provas digitais para a gente encerrar a nossa conversa. Eu acho que a grande base de tudo isso é o conhecimento. Eu acho que sem a troca de conhecimento fica muito difícil, porque as coisas evoluem cada dia mais, trocam, mudam, você tem várias decisões saindo. Então, você ter essa questão desse conhecimento, participar de um grupo forte, onde as pessoas falem sobre esse tema, buscar mais conhecimento. A gente vai ter agora aí na sexta e no sábado, né, 2 grandes eventos aí falando coisas relacionadas a essa parte. Eu falo até pro André que toda vez que eu venho, mesmo que eu vou palestrar, eu sempre faço questão de chegar logo cedo e ir embora sempre à noite, porque é uma troca de conhecimento, você começa a conhecer o que realmente está funcionando, sai dessa questão das teorias, do que as pessoas falam. Então eu acho extremamente importante, eu acho que um dos pontos, eu acho que eu trago nessa questão é mais busque conhecimento e busque um núcleo de networking que vai conseguir te alavancar aí para o futuro. Eu vejo Leandro, isso. como é que o pessoal consegue te encontrar, te contratar, rede social, tal, como é que...
Eu, por estar na STW Brasil, a gente tem lá no próprio Instagram, tem a STW Brasil, a própria comunidade ali que a gente faz parte ali, né? A gente tem, de vez em quando, a gente posta bastante conteúdo relacionado a isso, então a gente tem essa questão. Eu também sou da Academia de Forense Digital, é uma empresa que é nossa, onde nós também geramos essa parte de treinamento específico para os advogados, né, nessa área, né? Voltado à parte de integridade de provas, cadeia de custódia. Então, nesses pontos aí, vocês conseguem me encontrar, a gente está sempre ali, eu estou sempre falando com o pessoal, e o que vocês precisarem, a gente está à disposição ali nos canais de comunicação, sempre para poder atender. Coisa boa. João, se quiser te encontrar, você que já é de casa aí, mas se quiser te encontrar, como é que te encontra lá, João? @joãoresende._, lá no Resende Instagram. com um Z, né? Com Z, Resende com Z. Se vocês quiserem me encontrar, André Colares Mind, MIND. Turma, prazer estar com vocês. Aproveitem esse conteúdo para desenvolver uma advocacia mais técnica, uma advocacia que efetivamente eleva o nível do sistema de justiça. O João sempre fala isso e é verdade. Nós, advogados, impulsionamos o sistema de justiça. Nós que fazemos a máquina andar, nós que criamos as teses. Então, se você quer que o nível da sua comarca suba, você vai ter que provocar a polícia, você vai ter que provocar o Ministério Público, provocar o Judiciário. É você que fará o nível subir. Você vai contratar o Leandro, vai chegar um laudo dele ali e vai incomodar o investigador, vai incomodar o delegado, vai incomodar o juiz, vai incomodar o promotor e a turma vai falar, nossa, tem uns advogados aqui que estão preparados, estão indo no detalhe. A gente vai ter que acompanhar. Então se movimente, é a sua postura que vai fazer a diferença. Beleza? Não esqueça de curtir, de se inscrever. Fez sentido? Foi legal? Manda mensagem pro Leandro lá na STW. Leandro, foi muito legal o podcast, valeu. Manda mensagem pro João, manda mensagem para mim. É importante ter esse retorno pra gente ver que o nosso trabalho está fazendo sentido. Vamos pra cima, vamos com tudo e até a próxima. Grande abraço para todos.